Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor para vocês, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Hoje é o segundo dia do nosso estudo. Eu quero lembrar que esse estudo eu peguei do site gospelmais.com.br, um estudo que eu gosto muito e eu concordo que é a respeito da obra missionária. E nós vamos estar agora destrinchando sobre isso, sobre a obra missionária. É a segunda parte do nosso estudo, hoje é 29/7/2022 e vamos continuar com aquele estudo que nós iniciamos ontem. Quem não viu, está lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, a primeira parte, e você pode estar acompanhando agora a segunda parte. Mas vamos de palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 24:14, diz o seguinte: e este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Está escrito isso em Mateus capítulo 24, versículo 14. E o nosso estudo fala o seguinte, a segunda parte do nosso estudo. Essa é uma parte do nosso estudo que nós iniciamos ontem. Lembrando, ministério missionário encarado como uma extensão do ministério da igreja. O ministério missionário encarado como uma extensão do ministério da igreja. No relato de Lucas, capítulo 11, versículo 19 e 30, 12, 25 e 13 e 3, percebemos o forte vínculo que existia entre a igreja de Antioquia e os seus missionários. Em primeiro lugar, Barnabé e Saulo, antes de serem enviados ao campo missionário, prestaram um grandioso serviço na igreja de Antioquia. Eles investiram tempo na evangelização, instrução, discipulado e crescimento espiritual dos cristãos da igreja. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 22 e 26. Este vínculo entre a igreja e o missionário pode ser visto também em Atos capítulo 11 e 30. Eles foram enviados como representantes da igreja de Antioquia à igreja-mãe em Jerusalém, com a missão de entregar uma oferta para suprir a necessidade dos cristãos da Judéia. Isso nos dá uma boa dica de que eles gozavam da confiança da igreja. Em Atos 13:3, em obediência à direção do Espírito Santo, a igreja de Antioquia não receia impor as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviá-los ao campo missionário. Com essa atitude, ela estava se dispondo a ser conivente com os seus missionários e com a sua missão. Amém? Dando uma olhada geral no livro de Atos, percebendo que este vínculo entre a igreja e seus missionários não se rompeu com o envio e a partida dos mesmos ao campo missionário. Pelo contrário, esse vínculo perdurou. Antioquia era o ponto de partida e o ponto de chegada de Barnabé e Saulo. Após terem concluído a primeira viagem missionária, eles retornaram para a sua igreja, para a igreja enviadora. Ali deram um relatório do que Deus fizera por intermédio deles e permaneceram um bom tempo na igreja. Está escrito lá em Atos capítulo 14, versículo 26 e 28. Após o concílio de Jerusalém, antes de darem início à segunda viagem missionária, Lucas registra que Paulo e Barnabé permaneceram algum tempo em Antioquia e ali ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 15, versículo 35. Quando lemos acerca dessa relação entre a igreja de Antioquia e seus missionários, a percepção que temos é que não havia uma dissociação entre o ministério missionário e o ministério da igreja. O ministério missionário era visto como uma extensão do ministério da igreja. Entendeu? O ministério missionário era visto como uma extensão do ministério da igreja. Não era uma coisa separada, eles não era uma coisa à parte. O ponto a ser ressaltado é exatamente este. O ministério missionário deve ser encarado como uma extensão do ministério da igreja e não simplesmente como um trabalho ou uma obra que uma determinada igreja apoia e investe. Por não terem essa concepção do ministério missionário, algumas igrejas o veem como uma ameaça às finanças de suas igrejas. E outros o encaram como um investimento que não traz nenhum retorno à igreja local. Os que assim pensam, ainda que não tenham percebido, já absorveram completamente e já foram completamente absorvidos pelos valores de uma sociedade capitalista de tal maneira que querem fazer o reino de Deus uma bolsa de valores. Amém? E o ponto que nós queremos trazer, a reflexão que nós queremos trazer, até mesmo o diálogo, como você quer entender, é que a obra missionária ela não está desvinculada da igreja. A obra missionária faz parte da igreja, é um ministério da igreja.
É através do trabalho missionário que outros crentes vêm a Jesus. É através do trabalho missionário que outras igrejas são abertas, são iniciadas. A maioria das igrejas começaram por um trabalho missionário. Nós vemos Paulo, nós vemos Saulo, nós vemos Barnabé, os patriarcas, os iniciantes da igreja. Eles foram missionários. Eles começaram um trabalho missionário começando outras igrejas.